felicidade, né, amigos? Bem-vindo todos nós. Tá ligado, Pedro? Tá ouvindo aí? Tá? Tá ouvindo? Eu que sou surda. Bem-vindo todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, alguns que nos acompanharam, outros que são trazidos pela espiritualidade, que já estão sentindo no fundo de seus espíritos vontade de chegar a Jesus. E é pelo conhecimento, pelo arrependimento, pelo perdão, que chegaremos até o nosso Pai. Hoje, amigos, vamos falar sobre as datas importantes do mês de abril. Se eu não lembrar alguma, vocês me ajudam. Vamos fazer a palestra junto. Quem está pronto para me ajudar, pode vir aqui. Vamos começar o mês de abril no dia 2. Era aniversário de Chico Xavier. Era, amigos? Pois bem, Chico Xavier fazia aniversário quando estava aqui na Terra. Hoje, ele está na espiritualidade e o comportamento na espiritualidade é outro. Só que nós lembramos muito de todas as datas. Datas importantes para o nosso coração, de espíritos queridos e familiares, só que todos foram para melhor. A vida na espiritualidade é a verdadeira vida porque é a vida do espírito. O corpo é mortal, o espírito é imortal. Pois bem, Chico, falar o que de Chico Xavier? Um grande espírito missionário do bem, passou pelo nosso planeta para deixar tanto conhecimento, tanta luz de conhecimento para nós todos. Deus te abençoe, Chico. Onde você estiver, que a luz divina possa sempre envolver o teu espírito. E se um dia reencarnar, sabemos que vai ser justamente nesta fase da transição do planeta Terra, em que espíritos de maiores conhecimentos, de maior evolução, já estão aqui na Terra e voltarão para ajudar nessa grande mudança do planeta Terra. Deixar de ser planeta de dor e expiação, de dores e lágrimas, para ser o planeta da regeneração. Vamos aguardar com fé, meus amigos, em tudo isto. Bom, 2 de abril. A segunda data de abril é a data de 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, este outro missionário que passou tão pouco tempo aqui na Terra, mas que deixou um marco de luz para nós, através da literatura espírita. Os livros de Allan Kardec são completos, são difíceis, a gente sabe disso, porque são mais científicos. Então, às vezes, temos um pouquinho de dificuldade. Pois bem, 18 de abril de 1857, o primeiro livro da coleção de Kardec. Muitas pessoas pensam que é o Evangelho o primeiro. Não. O primeiro foi o Livro dos Espíritos. E lendo sobre o Dr. Bezerra de Menezes, no seu tempo de político, de lutador para a libertação dos escravos, o Bezerra de Menezes lutava
pela política, mas já era espírita e tornou-se espírita pelo livro da coleção de Kardec, o Livro dos Espíritos. Certa vez, numa reunião da Assembleia, que ele era político, numa reunião de Assembleia, imaginem amigos naquele tempo, declarou-se espírita convicto. Abalou a opinião daquele tempo. Mas ele, de cabeça erguida, disse: estou declarando hoje que sou espírita. Veja que homem corajoso. Hoje, quanta gente que quer ser espírita e tem medo, tem vergonha, tem preconceito. Século XXI, amigos. Vamos comparar com o século do Bezerra? Ele ter a coragem de se dizer espírita? E hoje ainda nós ouvimos isto. Para exemplificar o que eu estou falando, sexta-feira, lá no Centro Espírita Cristão, uma mãe e uma filha nos procurou a nossa casa espírita com medo. Não tiveram receio de falar que estavam com medo. Por quê? Porque a filha de 15 anos já possui uma sensibilidade de sentir o plano do desencarnado. Ela já tem vidência, ela já tem sensibilidade, ela sente que ao lado dela tem desencarnado. E a menina mostrou-me o braço dela arrepiado a hora que ela falou isso. Aí a mãe disse assim: faz tempo que a minha filha quer vir no centro, mas as pessoas dizem que aqui não é lugar bom. Veja bem, ouvi isso sexta-feira. Aqui não é lugar bom, aqui é lugar perigoso. Eu falei: que bom. E a senhora veio conferir? Ela falou: vim. Falei: tudo tem o seu momento. A senhora vai acompanhar uma parte de palestra, depois o passe espiritual para lhe fazer bem, para retirar as suas vibrações negativas, porque o primeiro passe, ele é de retirar as nossas vibrações negativas e, em seguida, colocar as vibrações positivas. Quem tiver dúvidas, pode ficar com os olhos abertos durante o passe e conferir o que é o trabalho do médium e da espiritualidade. Pois bem, aí eu falei: a senhora vai, você, filha, vai observar, e depois que terminar, venha me dizer. Só que analise tudo à luz da razão. Porque nós temos dois tempos, razão e emoção. Então deixe a emoção de lado e analise à luz da razão. E depois que vocês continuarem aqui na nossa casa, a mesma coisa eu digo aqui desta casa, o que você ouvir de ruim, venha falar para nós. E o que você ouvir de bom, espalhe para todo mundo. Nesse espalhar aquilo de bom que você viu aqui, você está acendendo a luz no coração das pessoas, pela sua convicção da luz da razão. Tá bom. Terminou a reunião, eu não as conhecia. Terminou a reunião, elas vieram até mim novamente. Eu falei: e daí? Adoramos. E sexta-feira vamos estar aqui. Falei: bom, a força de vontade é de vocês. Deus e Jesus, a espiritualidade, pode nos ajudar, mas é a nossa força de vontade, a nossa certeza que nós queremos é que nos traz a casa espírita. Veja bem, que diferença do Bezerra de Menezes. Lá
no século do Bezerra e no século XXI, ouvir a mesma coisa. Bom, 18 de abril. Alguém lembra alguma data? Agora vamos a 19 de abril, o dia dedicado aos índios, o dia do índio. Veja bem, meus amigos, de onde vem para nós o conhecimento da família indígena, das tribos indígenas, quando o Cabral aportou aqui no Brasil e foi recebido pelos índios. Então, amigos, os índios já eram moradores desse nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E foi eles que receberam Cabral. Talvez de uma forma bruta, de uma forma medrosa, de que estavam invadindo o território deles. Porque o território dessas terras do Brasil era deles, dos índios. E Cabral veio os brancos invadir o território deles. Porque os índios são raças vermelhas. E eles receberam a raça branca através de Cabral e de sua equipe. Lembrando Cabral, lembrando o Brasil, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro lindo, que certa vez Jesus saiu com a sua falange de espíritos, pairando. Na doutrina espírita estudamos que não é andar, é volitar. É a palavra, se nós falarmos Jesus veio andando, ele tem que usar as nossas pernas, as pernas que ele tinha. Mas ele estava vindo em espírito, volitando por cima do planeta Terra, até que chegou nas terras do Brasil. Jesus parou com seus amigos e disse a eles: aqui edificarei o meu Evangelho. E está ali no livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Pois bem, Jesus já tinha conhecimento, já sabia de tudo isto, mas Cabral não sabia. Cabral não vinha às terras do Brasil. Cabral ia indo para as Índias. E naquele tempo os barcos, a vela era tocado a favor do vento. De repente, o rumo de Kardec mudou. E ele aportou aqui, nas terras do Brasil. Foi por acaso, amigos? Não. Acaso não existe na vida espiritual, no estudo espiritual. Então vejam bem, Kardec, quando parou, Cabral, quando parou ali, falou, mudamos o caminho. Só que Cabral não estava sozinho. Cabral, com a sua equipe material, estavam sendo dirigidos por equipes espirituais. Era o momento de descobrir essas terras que Jesus tinha dito: aqui edificarei o meu Evangelho. E não foi em vão. Nós estamos hoje habitando essas terras abençoadas que é o nosso Brasil. Começar pelo mapa do Brasil. É o formato de um coração, completamente diferente dos mapas de outros países. Pois bem, esta é a história dos índios que receberam Cabral. Eu sempre me perguntava assim, mas se os índios vieram aqui, então existe um outro caminho para chegar até aqui. Aí uma vez eu perguntei para uma pessoa que entende bem disso, como é que esses índios vieram aqui no Brasil? Se Cabral veio através do navio e aportar ali numa terra que ele não conhecia,
E os índios já moravam aqui por onde? Então essa pessoa me disse que lá no alto, eu não entendo bem, viu, amigo? Se tem professora aqui, professora, que entende desse assunto, me ajuda a... Obrigada. Que lá no alto do nosso Brasil existe uma passagenzinha de um outro país que dava entrada para os índios vir de lá por este caminho e chegar até aqui no Brasil. É a única explicação que eu posso dar. Vocês, amigos, procurem, leiam, estudem e depois venham me avisar como é que é isso aqui. Tá bom. Dia do Índio. Agora falando espiritualmente. As equipes dos índios, equipe espiritual, que estão junto de nós, que nos ajudam. E aquelas passadas do índio, como é bonito quando a gente vê na televisão histórias das tribos indígenas, a forma deles dançarem, a forma deles cantarem. Quem é que os ensinou, amigos? Foram eles que começaram, pela intuição, pela inspiração, a maneira de cantar, de fazer aquelas festas lindas. Eu digo para vocês que toda vez que eu ligo a televisão e que tem história dos índios, eu fico ali assistindo e admirando aqueles pajés, aqueles partos das Índias. Vejam bem, não tinha médico, não tinha parteiras, e as índias tinham os seus filhinhos na mão das índias mais velhas, que eram inspiradas pela espiritualidade, para a vinda daqueles espíritos aproveitar a reencarnação. A reencarnação se processa, meus amigos, de várias maneiras, de várias maneiras. Pois bem, vamos lá, a outra data. Falei, 19 de abril, Dia do Índio. 21 de abril, deste maravilhoso Tiradentes. Como eu aprendi na escola, no primário, a história eu estou com Kardec na cabeça, a história de Tiradentes. Então, veja bem, que homem de valor, que homem de fibra, que espírito de uma força maravilhosa, que lutava pelos seus ideais, não abria mão dos seus ideais. Por causa dos seus ideais, foi parar na forca. Foi retalhado o seu corpo depois da forca, foi retalhado o seu corpo e esparramado ali, tão perto de nós. Não é lá, não. Não é lá no século do Bezerra, não. É no nosso século mesmo. Brasil. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E enforcando e retalhando os corpos e esparramando pelas ruas. Tiradentes. Tiradentes. Espírito luminar. Certa vez, amigos, lá no Centro Espírita Cristão, nós já tínhamos as aulas, não como são hoje, mas tínhamos salas em que conversávamos. E numa das salas que eu participava, exatamente no 21 de abril, eu não abro mão de falar sobre Tiradentes, e eu contei a história de Tiradentes, o seu valor, a sua força. Tá bom. Ali estava uma professora, que eu não sabia que era professora. Terminou a aula, ela falou: Helena, preciso falar com você. Falei: pois não. Nunca mais fale de Tiradentes o que você falou. Falei: como? Eu aprendi isso no grupo escolar, mas a verdadeira história não é essa. Gente, eu caí das pernas, porque eu tinha aprendido
no grupo escolar, a história de Tiradentes. E eu declamava. E todo 21 de abril, a nossa escola fazia festas em louvor, em homenagem a Tiradentes. E eu declamava, meus amigos, desde o escolar. E sempre as poesias que davam para eu decorar era falando sobre Tiradentes. Então, não tenho o que falar para vocês. Só o que eu tenho que falar é daquilo que eu aprendi, da minha certeza de amar este valoroso homem que veio à Terra para lutar por um ideal e morreu por este ideal. Se é a verdade ou não, a minha verdade continua sendo esta. Pois bem, 21 de abril. Aí vamos para o 22 de abril. Interessante, né? Hoje tão esquecido. O dia da descoberta de Cabral entrando nas terras do Brasil. 22 de abril. No meu tempo de escola, essas datas eram homenageadas, eram faladas, as professoras explicavam com maiores detalhes no dia da festa o que representava essa data para nós. Então vejam bem, meus amigos, 22 de abril. Tem mais alguma data de abril? Não, né? É esta só. Abril. Para mim, para minha família, abril é um mês lindo, porque tem tantos aniversários de nossos queridos em abril. Nós, eu e meu marido, minha filha de 12 de abril, minha neta de 30 de abril, mais aqui minhas netas de 11 de abril, bisnetos de abril. Então, para mim, mês de abril está guardado no meu coração. Meu respeito por quem criou o mês de abril, não sei quem foi, nesse calendário, né? Tantos calendários, tanta coisa, tantas mudanças, tantos valores esquecidos. Então, meus amigos, vamos deixar que as coisas lindas se abriguem em nossos corações, em nossos espíritos, porque um dia na espiritualidade, talvez a gente tenha maiores conhecimentos de tudo isto. A única coisa que nós sabemos, que é a nossa certeza, através de Chico Xavier, através de seus livros, dizer que as luzes partirão para o mundo através da literatura de Chico Xavier. A literatura que atravessou até a cortina de ferro, meus amigos. Sabe aqueles países fechados que não querem deixar transparecer os seus ideais, as suas crenças? Japão, por todo lugar, os jornaizinhos que são editados aqui no Brasil trazem sempre, contando para nós, aonde estão indo parar os Chicos, os livros de Chico, através da literatura espírita. Olha, meus amigos, eu falo uma coisa para vocês. Eu não sei computador, eu não sei internet, eu não sei nada disso. A única coisa que eu sei e faço é ler. Leio, aprendo com a literatura. Mas tudo vem aqui nesse disquinho aqui dentro. Vocês veem que eu não trago nada escrito porque eu não sei escrever. Então, o que eu falei para vocês são coisas do meu coração. São datas que estão gravadas em meu coração, em meu espírito. E eu sei que eu vou levar comigo tudo isto. Mas sempre feliz
e agradecendo por todos que fizeram desse nosso Brasil o que ele é hoje. E nós, espíritas, a convicção de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos ser trabalhadores fiéis, vamos ser brasileiros fiéis, porque tem algumas pessoas que às vezes me falam assim, esse Brasil quer ir embora daqui, quer ir para os Estados Unidos, quer ir não sei para onde, não sei para onde, porque não estão contentes com o nosso Brasil. Mas nós, estudantes da doutrina espírita, vamos amar este Brasil, porque tivemos a grande felicidade de nascer aqui no Brasil. E nós estudamos, amigos, estudamos. Quando eu vejo na televisão, lá na África, aquelas crianças, aquelas costelinhas tudo aparecendo, aquelas perninhas tão fininhas, aqueles bracinhos, e eu falo assim, Senhor, eles estão lá. E nós sabemos por quê, através do estudo da doutrina espírita. Cada espírito nasce no lugar necessário à sua evolução. Sabemos nós, amigos, em que locais nós nascemos. Se já nascemos lá na África, no Japão, na tribo indígena, já pensou ser índio, que gostoso? Aquelas danças deles. Sou fã de índio, viu, amigos? Sou fã de tudo que eu falei aqui, porque de tudo que eu falei é aquilo que eu gosto e quero transmitir para vocês. Gostem também, gostem, respeitem acima de tudo, o respeito por tudo isso. Não está bom no Brasil? Não? Mas vamos amar esse Brasil. Vamos nós fazer deles um Brasil melhor. Sempre que a gente fala sobre isso, sobre hoje a violência, sobre a maldade, os medos, ontem vendo na televisão, os catecistas estão apavorados de medo com os assaltos nas estradas. E a gente via um casal na beira da estrada pedindo, os táxis passavam e não paravam. Vai saber quem é aquele casal que está ali parado. Qual é a intenção daquele casal? Que ninguém traz estrela na testa. Então, nós sabemos disso. Mas sabemos também que toda essa violência, tudo isso que está acontecendo, é por essa transição do planeta Terra. Transição quer dizer mudança. E toda mudança gera confusão. Lembra quando mudamos de casa? Até acertar nossas panelas, nossas coisas direitinho, a confusão. E nessa grande que é o Brasil, a confusão, vamos respeitar tudo isso, amigos. Então, vamos fazer a nossa parte bem feitinha. Quando alguém perguntar, qual é a sua religião? Sou espírita, de cabeça erguida. Ser espírita quer ser estudante da doutrina espírita. Vamos estudar, vamos aprender e vamos guardar nesse disquinho aqui. Obrigada, meus queridos amigos. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. E se eu falei alguma coisa errada, qualquer hora me chamem, ó Helena, como aquela professora falou para mim, sobre Tiradentes. Se vocês acharem, venham falar, venham me ajudar a aprender e a gravar na minha mente. Um abraço, um bom domingo, um almoço feliz em família, em harmonia e em paz. Porque quando Jesus foi embora, ele disse aos apóstolos, eu vou, mas a minha paz eu vos deixo e a minha paz eu vos dou. Quem somos nós hoje, se não apóstolos de Jesus? Apóstolos do bem? Caminharmos pelo caminho do bem? Feitos, todos nós temos. Trazemos um passado distante de faltas
que não sabemos o quê. Mas como o Ivan fez a palestra lá no Cristão, sexta-feira, não vamos ficar tão preocupados com o nosso passado. Porque passado, passou, não volta mais. Ontem, não volta mais. Já é nosso passado. Vamos viver hoje. Sermos referências daquilo que nós aprendemos na casa espírita. Vamos fazer sempre o melhor. Um abraço, um carinho maior, e que Jesus, e que essa espiritualidade querida que está aqui, possa sentir as nossas necessidades e derramar sobre nós aquilo que nós mais precisamos. Um bom dia e até uma próxima oportunidade. Vamos cerrar os nossos olhos, mentalizar Jesus de braços abertos, dizendo para nós: vinde a mim, todos que estão felizes, e eu ficarei feliz também. Jesus, Mestre querido e amado, nós te amamos. Estamos tentando, Jesus, tentando seguir os teus ensinamentos e principalmente colocarmos em prática como você colocou, para sermos referências de alunos da tua escola, Jesus, do teu exemplo. Vinde a mim, todos que estáis felizes, que eu os abraçarei felizes também. Obrigada, amigos queridos que nos rodeiam. Deus lhes pague pela ajuda que está nos dando, agora e sempre. Despede-nos em paz, agora e sempre. Que assim seja.